mais um compilado de relatos aqui no canal e hoje todos os relatos são sobrenaturais. Se você está chegando aqui agora, esse aqui é o quadro principal, a gente está aqui toda quarta-feira e eu vou contando os relatos para vocês aí que acontece com a galera, o pessoal compartilha aí na internet, redes sociais, fóruns, às vezes o pessoal me manda também e a gente vai contando os relatos e comentando. Eu, a minha produção, te convido a comentar aqui se você já passou por alguma coisa parecida, se não passou, a sua opinião, o que você acha que aconteceu aí, as coisas mais estranhas que acontecem aí com a galera. E se você tiver uma história para compartilhar, o nosso e-mail tá aqui na descrição, eu conto a sua história aqui no canal. Na narrativa de hoje, todos os casos sobrenaturais de temas variados. Fala oi, produção! Oi! Bora lá? E o primeiro relato de hoje se chama Socorro. E ele está acontecendo nesse momento, a pessoa está compartilhando a história dela e, no caso, eles não sabem o que fazer, né? Porque o negócio está complicado. Vamos lá. Recentemente, fiquei noiva e fui morar com meu noivo. E nós fomos morar com a mãe e o irmão dele para ajudá-los com as contas e dívidas. Já começou que foi uma beleza, mas tudo bem. Já faz alguns meses e desde o começo todos nós notamos algo estranho na casa, mas achamos que era só a nossa imaginação. Nas últimas semanas, as coisas têm ficado mais assustadoras para dizer o mínimo. O que quer que seja que esteja aqui tem imitado a mim e a minha sogra. Meu noivo até me viu andando na sala de estar enquanto o meu verdadeiro eu estava no banheiro dando banho em nosso cachorrinho. Meu Deus. Meu cunhado não teve nenhuma experiência até a noite passada. Ontem à noite decidimos que era hora de realmente fazer algo por causa de tão perto e ativo aquilo estava. Minha sogra estava prestes a dormir e meu noivo e eu estávamos na cozinha, nosso quartinho improvisado, e estávamos lá brincando. Nosso cachorrinho começou a rosnar, o que é extremamente incomum para ele, e algo atingiu sua gaiola. O cachorro fica numa gaiola? Eu acho que deve ser um jeito de falar, não? Não sei. Bom, ela, no caso a sogra, se levantou e perguntou se algum de nós estávamos respirando com dificuldade. Respondemos que não e perguntamos o porquê. Ela continuou descrevendo que estava com os olhos fechados e viu o pouco de luz no quarto desaparecer completamente, além de ouvir uma respiração pesada pairando sobre ela. Sou muito protetora com ela, já que ela precisa de cirurgia. Então, me levantei e fui investigar. Sou novata em caça-fantasmas, mas sei um pouco e já vi muita atividade paranormal nos últimos 5 anos. 5 a 7 anos. Quando entrei no quarto, imediatamente senti a temperatura mudar para congelante. O ar-condicionado não estava ligado. Ela honestamente parecia assustada e me pediu para ouvir. Quando alguns segundos se passaram, pude ouvir a respiração que ela descreveu. No segundo em que eu fiz isso, a cama balançou, que ela ouviu, né, creio eu. A cama balançou e uma brisa fria caiu sobre mim, junto com uma sensação primitiva de medo. Mais tarde na noite, ainda estávamos sentados com ela e pudemos ouvir as batidas na porta, ver figuras de sombras se movendo e ver a porta do banheiro se abrindo. Meu noivo e eu nos sentamos na cama e pedimos para o meu cunhado sentar com ela, pensando que talvez, isso uma hora fosse embora. Mas não foi. Apareceu no banheiro para o meu cunhado e desapareceu com a mesma rapidez. Depois que todos nós conseguimos dormir, acabei tendo paralisia do sono e assim que acordei, a entidade que vi se parecia com um homem de chapéu, mas com os olhos vermelhos brilhantes e dentes muito afiados. O que é isso, um demônio? Tentamos sal, orações, cruzes e ignorá-lo. Eu tô te vendo, você não existe. Mas nada está funcionando. O que devemos fazer até que possamos sair? E aí? E aí, produção? Eu acho que devem sair.
Acho que o que pode fazer até sair? Sair. Ah, entendi. Vai largar tudo. Eles já se enfiaram todo mundo junto lá por causa de dívida, né? Acho que eles não têm como sair. Sim. Aí ela tá pedindo ajuda, né? Não sabe o que fazer. Uma figura com dentes afiados, se não for um demônio, pode ser um espírito realmente, mas que se manifesta, se apresenta, se materializa de acordo com a própria energia, né? Sim. Se é uma entidade, um espírito de energia baixa, né? Ele pode se manifestar de que forma? Enfim, tadinha, né? Que dó. 2. Também é uma história... Bom, todas as histórias são sobrenaturais, isso aqui é uma história de fantasmas, tá? Vamos lá. O relato se chama Beatles é a trilha sonora. É uma moça que conta, uma menina, e ela começa assim. Durante o verão, antes do meu último ano do ensino médio, minhas duas amigas e eu fizemos uma festa do pijama para comemorarmos o fato de que estávamos há cerca de 9 meses de nunca mais ir para o ensino médio. Nossa, 9 meses antes elas já estão comemorando. A noite foi longa, consistindo principalmente de nós ouvindo música, rindo de nada e sendo a razão pela qual a mãe dela não conseguiu dormir naquela noite. De lei, né? Em algum momento, minha amiga fulana, que eu não vou dizer o nome dela, né, que tá aqui, começou a vasculhar sua biblioteca do iTunes para nos revelar uma coleção inteira de covers alemães dos Beatles. Por quê? Por quê? Exato. O conceito era demais para nós. Parecia absurdo o fato de que os Beatles tinham uma discografia inteira em alemão e nunca soubemos disso. A piada correu incansavelmente pela noite e terminando com uma trilogia de filmes do Instagram estrelando animais de fazenda de plástico, Lincoln Logs e um cachorro gigante de pelúcia. Terminou em tragédia e tínhamos a música da noite. I Want to Hold Your Hand, ou, como diriam os alemães, Komm, gib mir den Hand. Eu não sei falar alemão, provavelmente está pronunciado errado, mas tudo bem. Seria a versão da música em alemão, certo? Certo. Ela continua. Isso virou uma piada recorrente pelo resto do ano letivo e tínhamos sempre a fulana exibindo sua discografia única dos Beatles em qualquer ensaio ou festa em que fôssemos. Durante a primavera daquele ano, perdemos a fulana em uma tragédia. Foi o tipo de perda que afetou a cidade inteira. Sofrer ao lado de tantas pessoas foi uma experiência estranha. Parecia profundamente pessoal e impossivelmente vasto, como se todos nós tivéssemos passado pela mesma coisa, mas o luto parecia muito solitário. Durante esse tempo, meus amigos e eu estávamos na peça de primavera da nossa escola e foi estranhamente uma das melhores coisas para nós. Estar cercado por pessoas que conheciam e a amavam da mesma forma que nós, nos deu uma espécie de sistema de apoio. Mesmo nos piores dias, tínhamos ensaios para nos aterrar em algo familiar ou algo normal. Numa manhã de sábado, antes de um desses ensaios, minha outra amiga, a outra que estava lá no quarto, que elas eram em 3, né? Sim. Essa minha outra amiga e eu estávamos sentadas no meu carro do lado de fora da entrada do ginásio. Era um Jeep Commander 2004 que era velho o suficiente para que a sua capacidade do Bluetooth fosse questionável. Quando eu desligava o carro normalmente, o que desligava o Bluetooth, o rádio automaticamente voltava para a estação da qual eu estava transmitindo. Não tenho ideia do nome da estação, mas ela sempre tocava música clássica ou um culto da igreja local. Não me lembro do que Ciclana e eu estávamos falando naquela manhã, só sei que era interessante o suficiente para nos manter sentadas ali, conversando, enquanto o carro estava parado. Perdemos a noção do tempo, quase nos atrasando para o ensaio. Finalmente, desliguei o carro e, como esperado, o Bluetooth foi cortado. E me preparei para mergulhar no botão de volume antes de ouvirmos a estação geriátrica. Mas antes que eu pudesse desligá-lo, percebi que o rádio estava tocando algo diferente. Com Gib mir den Hand, crepitava o rádio.
O coração da música chamou a atenção de nós duas. O tempo desacelerou. Nós duas congelamos. Não precisávamos processar nada, apenas ouvimos. Não me lembro se dissemos algo no começo, só me lembro da sensação. A percepção esmagadora e impossível de que a fulana, aquela que faleceu, tinha de alguma forma enfileirado nossa música. Ciclana e eu nos agarramos uma à outra, gritando e rindo, enquanto continhamos as lágrimas. Não sentimos nenhuma tristeza e definitivamente não estávamos assustadas. Apenas sentimos essa sensação de que ela estava no banco de trás, rindo e vivenciando esse momento conosco. Posso dizer com segurança que nunca senti um momento como esse em minha vida. Tenho toque, então, encontrar significado em tudo é um efeito colateral para mim. Esse não foi um desses momentos. Sinto com segurança que fulana se comunicou conosco da maneira que pôde, da melhor maneira que pôde. Ela não era um fantasma, ela apenas ficou por perto um pouco mais para garantir que todos estivéssemos bem. Fiquei com aquele jipe até meu último ano de faculdade e nunca antes ou depois daquele dia ouvi os Beatles, em alemão ou não, naquela estação novamente. Acho que ela achou que a piada ainda não estava morta. Cara, tocou a tal da música em alemão, que só a tal da menina tinha e escutava, ninguém escutava aquilo, só ela. Sim. Porque se fosse a música normal, tudo bem, né? Beatles é super conhecido, mas é em específico. A mesma do dia lá da festa do pijama delas. Sim. Tava as 3 de novo no carro e aí tocou a música lá. Olha, As duas, no caso, né? ela veio, tava as duas, mais o fantasma, Mais né? o No banco fantasma. de trás. Ela veio se despedir. Ela colocou aqui, ela não era um fantasma, apenas ficou por perto. Eu acho que ela quis dizer que a menina não ficou vagando, né? Ela fez uma aparição e sumiu. Sim. Tipo, veio só pra se despedir mesmo, não ficou, não tá na terra, assim. Creio ser isso que ela quis dizer. Mas eu achei legal, achei bonitinho. Bom, 3. O terceiro relato é assim, não sei o que é isso, tá? Peço que você comente, dê a sua opinião aqui, porque eu não consegui pensar em uma coisa lógica, normal, que faça uma coisa dessa. Então, não sei. Vamos lá. Ele é curtinho, tá? E ele começa assim. Eu acho que é um rapaz que conta, tá? Um moço. Bom, ele começa se perguntando, e aí ele vai explicar, né, direitinho e tal, mas ele começa assim. Deveríamos ter permitido que ela lesse a propriedade? Sinceramente, não sei. Mas hoje eu gostaria de tentar entender o que era aquilo ou o que aconteceu. Bom, isso foi há alguns longos anos. Minha mãe estava em nossa propriedade e meu pai, acredito eu, estava aprendendo sobre equipamentos pesados. Minha mãe, na época, estava envolvida com propriedades espirituais. Aprendeu tudo sobre elas. Ela estava falando com uma médium que disse que cobra das pessoas para revelar segredos sobre o passado de suas casas. Mas quando ela veio à nossa propriedade, minha mãe disse que se sentiu desconfortável. Ela se ofereceu para contar à minha mãe qual é a história da propriedade, mas minha mãe recusou. Por algum motivo ilógico, e como se ela sentisse que ia se arrepender de saber, ela simplesmente recusou. Então a médium, um pouco preocupada, se ofereceu para fazer uma leitura de graça. Algo estava errado com essa propriedade. Depois que minha mãe recusou de novo, ela foi embora. Pouco depois disso, voltei da escola primária e decidi andar em nosso campo como um atalho para minha casa. Andando por ele, encontrei um cadáver de uma vaca. Fui idiota e trouxe sua cabeça decepada para casa. Isso era super normal. Eu vou levar de decoração. Meu pai me viu segurando cada metade lateral da cabeça e me disse para soltar aquilo. Não sei onde está a foto, mas aparentemente o crânio foi cortado precisamente ao meio. Parecia que basicamente um sabre de luz o cortou. O cadáver também foi dividido ao meio da mesma maneira. Pedi a um vizinho para lidar com isso e ele o usou para a arte. Ele pegou as ossadas da vaca e fez uma obra de arte, entendi. Bom, mas ele disse que a medula espinhal foi cortada perfeitamente ao meio.
que poderia ter feito aquilo? Como? Não sabemos, mas coisas estranhas aconteceram nessa propriedade. E além disso, estamos no meio do condado de Okanogan. Eu não sei onde fica isso, gente. Então isso ainda é mais estranho. O que é capaz de cortar... É tipo um laser, né? É. Não parece uma tecnologia extraterrestre, talvez? Sim. Cortou a vaca no meio, assim, ó. Da cabeça ao rabo, assim, ó. Tá, no meio, certinho. A espinha, a coluna dela é exatamente no meio, assim, milimetricamente, sabe? Sim. Eu acho que só pode ser coisa de ET. Se você que tá aí do outro lado consegue imaginar algum, sei lá, alguma máquina, não sei, qualquer coisa que você conheça que possa fazer uma coisa assim, deixa aqui nos comentários pra gente, porque eu só consegui pensar em ET. Ainda mais coisa de vaca. Sim. E ET adora mexer em gado, né? Eu acho que foi extraterrestre. Quem sabe esse ser humano não volta pra continuar o relato, né? Pra dizer quais eram as coisas estranhas que aconteciam lá, porque eu acho legal, eu adoro relatos de ET. Próximo. Meu amigo da República. Morava em uma república com mais 3 pessoas e dividia o quarto com um amigo. Geralmente, a galera voltava para a cidade natal no fim de semana, mas nesse fim de semana em particular, acabei ficando na casa. Teve um outro garoto que dormia no outro quarto que ficou no final de semana também. Então ficaram os 2. Na madrugada de sábado para domingo, estava eu dormindo tranquilamente e fui acordado pelo meu colega de quarto, que tinha voltado para a cidade dele, em teoria, falando que não era para eu dormir, que era pra gente sair. Sair para se divertir e tal. No meio da madrugada, o moleque brotou lá. Mandei ele tomar naquele lugar e voltei a dormir. Na manhã de domingo, levantei, tomei meu café e achei estranho que eu não vi o meu colega de quarto e nem as malas dele. O garoto do outro quarto acordou muito bravo, dizendo que esse meu amigo tinha acordado ele de madrugada e eu também disse que o dito cujo também tinha me enchido o saco de madrugada. Mas até aí normal, vida que segue. Na segunda-feira à tarde, esse garoto que acordou a gente aparece chegando com as malas dele. Perguntamos o motivo dele ter aparecido lá no meio da noite, voltado para a cidade dele, que não era perto, para voltar para casa só na segunda. E ele disse que isso nunca aconteceu, que ele estava na cidade dele desde sexta e mostrou fotos confirmando. Conclusão, depois desse dia, nunca mais dormimos com a porta destrancada. Ou nós dois piramos, ou foi uma bela trollada desse moleque. O fantasma, tipo, incorporou o menino, ou não era o fantasma, né? Pode ser uma projeção. Será que ele veio em espírito à noite? Pode ser. Chamar os moleques pra fazer alguma coisa? Tava entediado lá na Sim, cidade natal, pronto, dormiu pensando assim, nossa, pra que eu vim? A gente podia estar no rolê e tal. E veio um espírito, saiu do corpo, veio um espírito. Acordar eles de madrugada, será? Vai lá se saber, né? Chato. Chato. De madrugada, gente. Bom, enfim. 5. Quarto estranho. A pessoa, ele diz que foram 2 coisas que aconteceram. Vou compartilhar 2 coisas estranhas e assustadoras que aconteceram comigo no quarto, tá? São coisas pontuais. Você vê que não é uma casa assombrada sempre. Foram coisas que acontecem uma vez, aí, né, depois para, enfim. Primeiro, quando eu era bem mais novo, eu dormia no mesmo quarto do meu irmão. Uma noite, acordei com um grito feminino estridente muito alto no meu quarto. Abri os olhos na hora, breu total. Não movi um músculo, mas lembro do eco do grito ainda refletindo nas paredes do meu quarto por um breve momento depois que eu acordei. Por causa desse eco, que eu até hoje acredito que não foi um sonho. Meu irmão continuava dormindo tranquilamente e aparentemente não escutou nada. Gente, se acordado nos berros, no grito no meio da noite. Segundo acontecimento. Estava eu em casa, ainda morando com meus pais, e tinha um beliche no quarto. E eu gostava de ficar na parte de cima, na cama de cima, né? Eu ficava lá passando o tempo e tinha o hábito de deixar o pé do lado de fora. Já dá pra imaginar, né? Eu tava conversando com meu pai, que tava no quarto comigo, porque era o único
quarto que tinha ar-condicionado. E a conversa estava boa e tranquila. Então, ele disse daqui de baixo. Ele falou assim, vou sair, vou dar uma saída e já volto. Perguntou se eu queria alguma coisa e eu disse que não. Escutei a porta abrindo, mas não fechou. Ok, eu ia terminar o jogo no celular e ia fechar a porta. Foi aí que, de repente, eu senti um dedo passando na sola do meu pé. E deu pra sentir muito bem, nitidamente. Dei risada e falei, ô pai, fecha a porta aí, carai, ó o ar. Silêncio absoluto. Repeti, ô pai, carai, fecha a porta. Silêncio. Então, gelei, né? Levantei, desci e não tinha mais ninguém no meu quarto. Não tinha ninguém na casa. E meu pai já tinha saído. O fantasma fez cosquinha no pé dele. Cosquinha no pé. Porque ele deu risada. Sim. O fantasma fez cosquinha no pé dele, gente. Como assim? E eu achei mais interessante que ele publicou isso aqui, ele contou a história. Aí um outro usuário comentou embaixo o seguinte. Eu tive um episódio parecido com esse seu segundo caso. Viajei com a minha irmã para São Paulo e ficamos em um hotel com beliche. Eu fiquei na parte de cima e senti como se algo agarrasse meu pé. Detalhe, minha irmã estava fora do quarto. Isso dá muito medo. Sim. Eu tenho medo de alguma coisa puxar o pé. Eu também. Isso é uma coisa que eu tenho muito... Duas coisas que eu tenho medo. Ficar com o pé pra fora e puxar. Ou você levantar da cama, pôr o pé no chão e alguma coisa vir por baixo da cama e puxar seu pé também. Isso é uma coisa que eu tenho muita aflição. Sim. Esses foram os relatos de hoje. Deixa o like se você gostou. E não se esqueça de se inscrever pra não perder outros vídeos como esse. E manda sua história aqui pra gente. Nosso e-mail tá na descrição. Fala tchau, produção. Tchau. Tchau.